Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas à nossa live de Devocional Plenitude. Hoje é o dia 21 do nosso devocional. Você que tem o teu devocional, pega aí ele na página 134. E se você não tiver, você vai abrir a sua Bíblia em Provérbios 27. Provérbios 27. Vamos fazer nossa oração para a gente já começar. Você que pode, fecha seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Jesus, por nós chegarmos até aqui na nossa jornada de 40 dias, mas hoje é o dia 21, Senhor. Tantas coisas, tantas fichas já caíram até aqui, Pai. Muito obrigada por isso, por essa consciência que o Senhor tem nos trazido a cada dia. Senhor, nós somos um vaso, um barro nas tuas mãos, Pai, e tu és o nosso oleiro. Senhor, assim como diz hoje, né, o tema de hoje é permita-se ser afiado. Senhor, usa os relacionamentos que nós temos para nos afiar, Senhor, para nos moldar conforme a tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos colocar neste lugar com humildade, para sermos moldados, mas também, Deus, para ter as palavras certas, para afiar aquele próximo nos nossos relacionamentos também, sem grosseria, sem magoar, mas com sabedoria, Senhor, com sabedoria. Pai amado, Pai querido, que tudo isso produza um fruto bom, um fruto que permanece. Nos ajuda, Senhor, a permanecer no processo. A cada dia, Senhor, nos dá a força necessária, nos dá a coragem necessária, a humildade, Pai, de todos os dias, o nosso orgulho, o orgulho que ainda existe dentro de nós, para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios de Ti, sermos cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, um renovo, uma unção nova. Derrama, Senhor, faz algo novo nas nossas vidas, Pai. Nós acreditamos, eu creio nisso, Senhor. Eu peço por isso, algo novo nas nossas vidas, Senhor. Faz algo novo, Senhor. Reacende a chama no coração daquele que já se apagou. Deus, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Nós venhamos acessar a vida plena que o Senhor tem para nós, a vida de planos perfeitos, de planos bons para cada um de nós, Pai. E nesse processo nós vamos aceitar o processo, aceitar ser afiada, moldada para esse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fica conosco, Pai. Amém. Amém? Vamos então para o nosso devocional, dia 21, tá na página 134, para você que tem o devocional. E se você não tiver, você vai abrir a sua Bíblia em Provérbios 27. E a gente vai falar sobre o versículo 17, é o tema. O versículo tema do nosso devocional hoje, né? E o tema é permita-se ser afiado. E não é afiado para furar o outro, tá? É afiado de ser moldado. O versículo diz assim, de Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Repetindo, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Daqui, do que a palavra está dizendo? É que assim, se você for ver, o ferreiro, ele vai usar o próprio ferro para afiar o outro ferro, para moldar aquele ferro, né? Então, a mesma coisa acontece nos nossos relacionamentos. Então, um homem ou uma mulher, ela afia o outro homem e outra mulher. Então, todos nós seres humanos, um ser humano afia o outro ser humano, né? Nós somos seres relacionais. O que é isso? A gente precisa de relacionamentos para sobreviver, né?
eu li um livro chamado Enraizado. Esse livro ele me marcou muito. Eu li logo no comecinho da minha caminhada com Cristo, depois que eu comecei a procurar livros, né, para que eu entendesse mais, né, de como que era ser cristã e tal. E eu achei esse livro, Enraizado. Foi uma indicação, acho que de uma pastora. E aí eu comprei esse livro. E foi um livro que marcou muito. E aí eu lembro que ele conta a história de um peixinho, de 10 peixinhos. E todas as vezes que ele olhava, todo dia que ele olhava, tinha um peixinho a menos, né? Tinha um peixinho que ficava fora do grupo, e quando ele ia no outro dia, aquele peixinho tinha morrido. E era outro peixinho que ficava ali isolado da outra turma. E assim, dia após dia, um se isolava e ele morria. E aí vinha outro, se isolava do grupo e morria. E qual que era o ensinamento, né, daquela história? É que, assim, nós, sozinhos, a gente morre. Morre porque... Morre de morte assim mesmo? Às vezes não. Mas morre... Vai morrendo aos poucos da felicidade, do brilho, de sentido de vida, sabe? Porque a gente precisa de pessoas, desde que a gente nasce. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, não dependo de ninguém. Mas você nasceu dependendo de alguém, né? Do pai, ou da mãe principalmente, né? Para alimentar, para trocar fralda, para tudo a gente precisa de alguém. E aí a gente vai crescendo e às vezes por feridas na alma, a gente acredita que vai viver sozinho, mas isso não é uma verdade, né? E aqui Deus usa os relacionamentos para nos afiar. Lembra? Deus, ele usa todas, ele vai usar formas de coisas do nosso dia a dia para nos moldar. E a mesma coisa é com os relacionamentos, né? Através dos nossos relacionamentos, seja com meu marido, com a minha mãe, com meus irmãos, com meus primos, com meus parentes, todas essas pessoas, até com uma amiga também. Eu tenho muitas amigas que têm a coragem de falar coisas pra mim que outra pessoa não falaria, né? E aí é sobre isso que a gente vai falar, sobre o poder que os relacionamentos têm de nos afiar. Mas aí a gente vai precisar entender que, com humildade, a gente vai conseguir aprender algo com aquilo. E aí vamos começar aqui, que aí a gente vai falando aos pouquinhos. Porque senão eu vou embora, que eu amo falar, né? Não existe lugar onde nossa humildade seja mais testada que nos relacionamentos. É em nossas conexões com as outras pessoas que tudo que há de melhor em nós aparece. Quanto mais intimidade, quanto mais tempo de convivência, maiores os desafios, porque são exatamente essas pessoas que nos enxergam como de verdade temos sido. São elas que percebem nossos piores comportamentos e que, pela liberdade conquistada por meio da intimidade, conseguem nos falar onde e em que estamos errando. O problema é que a última coisa que queremos são esses olhares verdadeiros e críticos trazendo luz às trevas em nós. Esses holofotes destroem muitas vezes as máscaras da humildade, da santidade, da generosidade, da espiritualidade, da bondade e da perfeição que alguns de nós usam para viver e se sentir amados, aceitos e importantes. Ou seja, só as pessoas que verdadeiramente que mais estão conosco, né? Quando a gente é solteiro, é nosso pai, nossa mãe. Nossa, minha mãe me conhecia muito. De longe, ela sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo, ela já me ligava para saber o que era, né? Agora que eu casei, o meu marido é a pessoa que mais me conhece, né? E às vezes eu penso uma coisa, ele pensa também. Eu penso uma coisa, ele vai e faz. Por quê? Por causa da intimidade. E são essas pessoas que veem as coisas que muitas vezes a gente não vê, né? São essas pessoas que veem o que de pior há em nós,
Porque a pessoa que te vê uma vez no ano, ela não sabe de tudo sobre você. Mas a pessoa que tá com você ali todos os dias, essa sim. Ela sabe e às vezes, muitas vezes, você não viu, mas ela vê. E aí, muitas vezes ela vai trazer isso como um feedback, como uma crítica. E aí, o que a gente menos quer é que alguém fique colocando luz no que há de errado em nós. Isso é o que a gente menos quer. Só que só a pessoa que for humilde, ela vai conseguir entender que são esses holofotes, são essas críticas, são esses olhares verdadeiros que muitas vezes vai destruir a máscara de humildade. Não, eu sou humilde, mas você fez tal coisa. Nesse momento você não agiu com humildade. De santidade, nossa, tão santa, tão... Não. Mas a pessoa que tá com você todo dia, que conhece a tua intimidade, ela vai saber, conhece essa pessoa. Entende? Não com julgamento, mas trazendo a luz pra você. Porque lembra, é a consciência. É a consciência que muda. Que nos dá a oportunidade de mudar. A oportunidade. E aí ela diz assim, ó, levei muito tempo para compreender que o meu esposo era um presente de Deus na minha vida. Por intermédio dele, tive a oportunidade de reconhecer em mim comportamentos inadequados que não agradavam a Deus e buscar ajuda para viver uma profunda transformação em meu caráter. Ele foi o ferro escolhido por Deus para afiar a minha vida. Graças à verdade e o amor dele, hoje posso ser uma mulher muito mais parecida com o plano original de Deus para a minha vida. Mas quero deixar claro que esse processo de afiar não foi simples nem rápido. No início, como eu era completamente cega em relação ao orgulho e as consequências dele nos meus comportamentos, me irritava profundamente todas as vezes que recebia algum feedback do Paulo. E minha reação sempre variava entre vitimização e confusão. Às vezes eu chorava e dizia que, para mim mesma, Camila, você se casou com a sua mãe. Não adianta você ser uma esposa, a melhor esposa do mundo. Olha o tamanho da minha arrogância de pensar ser a melhor esposa do mundo. Ele nunca vai reconhecer. Ele é viciado em insatisfação. E outras horas eu reclamava, discutia, negava meus erros e só parava de falar quando ele dizia, ok, cansei de tentar convencê-la. Você sempre está certa. E essa minha postura só aumentava meus problemas, fazendo-me cada dia mais orgulhosa e inconsciente de tudo que precisava de transformação no meu coração e no meu caráter. Então aqui, todas as vezes que eu e você recebe uma crítica, recebe um feedback, né? A gente tem a opção de aprender com ele, ou muitas vezes, quando tem muito orgulho na nossa vida, o que a gente vai fazer? Vai se vitimizar, vai se fazer confusão, né? Quantas vezes uma pessoa fala, olha, tal coisa, não gostei de tal coisa. E aí o outro vem e fala, nossa, mas você não vê as minhas qualidades, você não vê quanto que eu me esforço. Já começa, né? Tipo assim, olha, você só vê o ruim, né? A Camila conta aqui que ela fala assim, Camila, você casou com a sua mãe, porque a sua mãe era viciada em criticar, gostava de criticar as pessoas, e agora você casou com um homem igualzinho, que é viciado em insatisfação. Mas todas as vezes que ela, com essa narrativa, ela tava fazendo o quê? Ela tava colocando a culpa sobre o outro, tipo, não preciso mudar, porque o outro que tá errado. E além disso, ela afastava ele. Por quê? Todas as vezes ele falava assim, nossa, mas eu tô tentando te dar uma luz pra você mudar, e você não quer, você sempre tá certo, então tá bom. Até o ponto em que ele não aguentou mais, lembra? Ele falou assim, não, eu não aguento mais essa mulher perfeita. Né? Você é 90% perfeita, mas esse 10% aqui, eu não quero mais, eu vou abrir mão. E quantos casamentos são acabados,
né, acabam em divórcio, quantos namoros, quantas vezes relacionamentos de pai e mãe, né, quantos pais que não falam com os filhos, né, por quê? Porque um fez algo que desagradou o outro, e quando esse outro foi falar, não, cansei, né? Conheço um casal, né, que tinha 2 filhos, e um deles entrou num relacionamento que o pai não era a favor. E aí ela falou, não, então tá bom, então eu vou me embora. E foi morar com a pessoa, né? E aí, quantas acontece isso? Mas por quê? Porque falta um pouquinho de humildade para analisar aquela crítica. Ah, Monique, mas ele foi ignorante comigo. Talvez essa fosse a forma em que você se sentiria, poderia se sentir, perceber pelo menos o 1% daquilo, da verdade que existe ali, né? Se você tirar que isso, né, a forma como ele fala, denuncia uma ferida que tem na alma dele. Mas será que de tudo que ele falou ali, não tem 1% que é verdade? Que você poderia usar e falar assim, não, eu tenho a oportunidade de mudar isso daqui? Né? Então você precisa ver isso, porque se tiver 1% de verdade ali, caraca, eu preciso melhorar nisso daqui. Então, você precisa de ter essa humildade de analisar com verdade. Assim, deixa eu ver isso daqui. Lembra que ontem eu falei, existem várias formas de falar a mesma coisa. E ontem a gente estava falando e eu contei a história, o exemplo da treinadora da Febracis, que ela falou, ela sempre falava com o marido e o marido nunca estava prestando atenção. Mas no dia que ela falou como ela se sentia, depois de ela já ter brigado, ter feito confusão e não ter dado certo, dessa vez ela falou, não, então deixa, falou de uma forma diferente. Falou, olha, quando você fala isso eu me sinto assim, dessa forma. E aí o que o outro fez? Falou assim, não, calma, então deixa eu prestar atenção no que ela tá falando. E aí ele mudou a comunicação deles, né? Porque foi a forma que ela falou. Às vezes você fala algo pra pessoa a vida inteira e ela não muda. Mas é a forma que tá falando. E aí, pensa, Monique, ele tem os problemas dele. Tem, deixa ele que se cura lá. Você se cura aqui. E aí, a forma como você vai falar agora vai ser diferente. Não vai ser mais da mesma forma. E aí, as pessoas à sua volta vão começar a mudar, porque você mudou. Porque você mudou a si e também a forma de ver as coisas. Entendeu? Por isso que você precisa permanecer na jornada. De sempre procurar se entender melhor, se conhecer. E conhecer as ferramentas necessárias, né? As ferramentas que foram dadas, né? Inspiradas para quê? Para que você e eu caminhem na direção de ter uma vida melhor. E aí, ela continua falando assim, ó. Pra você entender como funcionam nossas emoções, sempre que o ego está no comando da nossa vida, quando uma outra pessoa nos confronta com a verdade, ou pelo menos com o que é verdade para ela sobre nós, nossa reação inicial tende a ser a resistência. E o nome que eu dou a essa resistência é ofensa. Eu me ofendo, pois eu me sinto julgada, injustiçada, e o diálogo interno diz como essa pessoa que eu amo tanto, a quem eu sirvo tanto, a quem eu me dedico tanto, de quem eu cuido e que ajudo, tanto pode dizer isso ao meu respeito, ela está errada. E nesse momento a ofensa traz mais 2 elementos, a negação e a invalidação da opinião do outro. Então, todas as vezes que eu e você quem está no controle das nossas emoções é o ego, e lembra, o ego ele quer sempre se manter inflado, então qualquer coisa que a pessoa dizer pra você, a primeira coisa é que eu e você tendemos a ter resistência.
Não, não. E aí, como é que essa pessoa que eu amo tanto tá falando isso pra mim? Como que essa pessoa que eu cuido tanto, eu dou tanta atenção, eu faço tanto por ela e ainda não tá bom? Essa pessoa, aí, nesse momento, eu vou me sentir o quê? Ofendida. Me sentir ofendida. E aí, quando quando eu tenho essa ofensa, vai vir mais duas coisas vai acontecer. Eu vou negar, é a negação e a invalidação da opinião do outro. Então, agora nesse momento, o que vai acontecer? Eu vou falar, não, ele nem sabe o que tá dizendo. Não, ele pirou. Então, nesse momento, por causa da ofensa. E lembra, uma pessoa ofendida, ela vai ficar com indiferença. Muitas vezes vai deixar a pessoa precisando de ajuda, mas não vai ajudar. A pessoa ofendida não vai dar o melhor de si. E aí o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que vai se tornar insustentável esse relacionamento, né? Então, é importante a gente ter essa consciência. E aí, ela continua assim: e como eu neguei e invalidei tudo o que eu ouvi sobre os meus erros, dei ao meu cérebro o comando de que estou 100% certa e que não preciso de nenhuma mudança. Bingo! Mais uma vez, o mal que existe em mim vence e me impede de obedecer a Deus, que me mandou ser humilde e mansa como Jesus. Esse mal nos roubou a possibilidade de refletir sobre o feedback e ver o quanto existe nele e ver o quanto existe verdade nele para eu poder aprender e mudar, mesmo que 1% da crítica tenha fundamento. Ela pode produzir crescimento na minha vida. Então, além de interferir nos nossos relacionamentos, ainda tem esse agravante, que todas as vezes que eu ficar ofendida, que eu invalidar a fala do outro, que eu negar a fala do outro, eu vou fazer o quê? Eu não vou me permitir analisar aquele feedback, aquela crítica, aquela fala, se existe ao menos 1% de verdade naquilo. E aí, quando eu faço isso, eu não tô obedecendo a ordem de Cristo, que é o quê? Seja humilde e mansa como Jesus. Né? Se a gente olhar para a vida de Jesus, quantas vezes Jesus perguntou para a pessoa, foi ouvir o que a pessoa precisava, né? O que é que você quer que eu faça por você? Você quer ficar são? Né? Jesus, que ele queria ouvir o que a pessoa tinha a dizer. Ele sabia. A Bíblia fala que ele sabia o que estava no coração daqueles homens que estavam seguindo ali na multidão. Ele sabia o que tinha no coração deles, ou seja, era na sua alma, na sua mente, o que eles estavam pensando. Jesus sabia de tudo. E por que ele te perguntava? Né? Porque ele precisava que você falasse, você analisasse, né? Então, era com humildade, é só com essa humildade e essa mansidão é que eu e você vamos ter a capacidade de olhar aquele feedback. Será que tem 1% de verdade aqui? Então, se tem, amém. Eu vou aprender com isso aqui, eu vou mudar o meu comportamento. Porque é preciso ter confiança. E aí, eu lembro que o Paulo Vieira falou assim: você tem a vida que você merece. É duro ouvir isso, muitas vezes, né? Aí ele fala: o cônjuge que você tem é o que você merece. Por quê? É a pessoa que Deus vai usar para afiar você, para moldar você. Eu tinha que dizer isso hoje em dia, para muitos pode ser assim: misericórdia, Monique, não fale isso. Mas é a verdade. É a verdade. Por quê? Merece por quê? Porque eu não conheço ninguém, nunca conheci. Pode ser que exista? Pode. Mas eu não conheço ninguém nessa face da terra que tenha casado amarrada. Não, você vai casar com essa fulana aqui, com esse fulano. Nós somos livres. E ainda que, tipo, Monique, mas eu casei há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e eu fui obrigada a casar pelos meus pais. Mas você aguenta até hoje essa pessoa. Então você merece ela.
E aí, isso é o quê? É claro que, principalmente eu como cristã, eu sou super a favor do casamento. E até o último momento, fazer de tudo. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, ah, vou separar, mas eu já fiz de tudo. Realmente, você fez de tudo que você podia? Tudo que você podia por esse casamento? Muitas vezes, o que falta é a gente moer o orgulho. Tá bom, eu vou pensar nisso daqui. Obrigado por você ter dito isso pra mim. Então, pensa, quando alguém confronta você com a verdade, a primeira reação sua é ficar ofendida ou é ouvir o que aquela pessoa tá dizendo? Né? O quê? E aí, quando pensa nisso, isso vai falar, vai revelar o papel, qual é o papel do ego na sua vida? Lembra, se você tiver ego, se seu ego estiver inflado, você vai ficar ofendida. Então lembra, cuidado com a ofensa. Lembra do dia que a gente falou, cuidado com a ofensa. Cuidado com a ofensa. E aí, você precisa ver quem na sua vida tem o papel de afiar você, de te manter afiada. Será que é seu marido? Será que é seu filho? Sua esposa? Sua mãe? Quem é? Seu pai? Quem é essa pessoa? Então lembra, se tiver 1% de verdade no que ele tá dizendo, eu tenho a oportunidade de mudar. Desce do salto um pouquinho, desce do pedestral e começa a aprender. Ontem eu vi uma palestra da Camila do PCE. O PCE é um evento para empresários que tem mais de 10 funcionários. É um conteúdo riquíssimo sobre gestão, sobre tudo que tem a ver com empresas, e ela tem no YouTube dela, lá no ao vivo, você consegue achar. E aí tinha lá, porque ela falando sobre o porquê que as grandes caem, as grandes empresas. E foi o orgulho. É o orgulho, no final das contas. Né? Então a gente precisa, se empresas grandes falham, empresas que tem 10, 20 anos, tipo a Varig, que era muito grande e faliu, a Estrela, que era grande e faliu. Se as grandes falham e caem, que dirá eu e você? E assim, ela deixa bem claro que a empresa não é as quatro paredes, as empresas são as pessoas que estão ali. É o líder, é o presidente, né? E essas pessoas, por que as pessoas caem? Por causa do orgulho, assim também são as empresas. Então, eu falei, gente, quanta ficha me caiu quando eu vi aquela palestra? Quanta ficha me caiu? Eu falei, caraca. E aí, agora que eu tive essas fichas que caíram, eu tenho oportunidade de mudar, de fazer diferente, né? E então, é isso. Eu aconselho todo empreendedor a ver. E aí ela fala assim, olha, aí ela usa esse exemplo, né? Como empreendedor. Se a grande caiu, que dirá o pequeno? Então, por isso que a gente tem que se manter na jornada. Lembra que outro dia eu falei, ó, você é empreendedor, mas você não fez um curso sobre gestão. Todo empreendedor precisa de uma visão de gerência, de gerenciamento, de como que gerencia um negócio, né? E aí a gente precisa disso. Isso é o quê? É ser afiado. E você precisa saber quem é a pessoa na sua vida que tem essa função de afiar a sua vida. Então, é lembrar que quando o ego está no comando da nossa vida, a nossa reação inicial é confrontar a verdade. Em confrontar a verdade, tende a ser a resistência e a sensação de ofensa. Essa pessoa está me ofendendo. É sempre lembrar, né? Quando você for dar um feedback para alguém, não é sobre o que é aquela pessoa. Ah, você é um banana, você é nem sei dizer. Mas falar palavras ruins, na verdade não é que eu não sei, né?
é que eu acho que não, nem vale a pena falar. Mas você já entendeu. É que quando eu feri a identidade dele, não é sobre ele, é sobre o comportamento que ele tá tendo. Então eu falar, olha, esse comportamento aqui faz com que eu me sinta assim, 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 assado. Não é o que a pessoa é, né? E lá no Método C a gente aprende que para cada feedback, para cada crítica que você vai fazer à pessoa, você tem que fazer 6 elogios para que você não afaste aquela pessoa, né? Então você faz elogios, elogie e valide a pessoa, né? Traz à sua memória o que é bom naquela pessoa. Fale para ela, deixa ela saber. Então, é preciso ter esse cuidado. E a ofensa, né? O que ela vai trazer junto com ela? Que ela não vem sozinha. Ela vai trazer a negação e a invalidação da opinião do outro. E aí eu lembro que teve uma vez que... Lembra, a minha mãe, ela era muito crítica. Então, a minha criticidade, vamos dizer assim, também é alta. Então eu tendo, se eu não vigiar, eu tendo a ser muito crítica comigo e com os outros. Nisso já fui bastante sarada na minha jornada, mas eu tenho essa tendência. Se eu não vigiar, eu volto para esse lugar. E eu lembro que teve uma pessoa que falou algo que não era bem verdade aquilo. O que aconteceu? Não era a respeito de mim, era a respeito da Bíblia. E aí, o que começou a acontecer? Todas as vezes que aquela pessoa ia falar, eu fechava meus ouvidos, eu já não ouvia, já não entrava mais nada que ela falava. Por quê? Ficou na minha cabeça, não, aquele jeito que ele falou, aquilo tá errado. Não é daquele jeito. Então, pra mim, virou um escudo. Eu já não ouvia mais. E eu falei assim, não, eu falei, isso tá errado. Aí eu falei assim, só porque a pessoa disse uma coisa que não é verdade, nunca mais eu vou ouvir o que ela tem pra falar? E se o que ela for falar fosse mudar a minha vida? Lembra do ladrão de insight? Talvez aquele 1% era o insight, era a chave, era que ia mudar na sua cabeça para você acessar o próximo nível. Então a gente não pode deixar o orgulho fazer isso com a gente. Então, essa resistência, ela rouba a oportunidade da gente refletir sobre o feedback. Porque mesmo que ele tenha 1%, eu vou repetir, se ele tiver 1% de fundamento, ele pode produzir conhecimento, crescimento pessoal e ser considerada para o seu desenvolvimento. Então, eu lembro que quando a minha mãe era crítica comigo, não era bom, era ruim. Mas eu engolia, porque eu falei assim, ó, é minha mãe, preciso respeitar, não vou falar nada. Muitas vezes eu não concordava com aquilo. Só que hoje, quando eu olho pra trás e eu vejo, eu precisava aprender aquilo. E olha, o quanto que eu sou grata, porque o quanto que hoje eu consigo fazer algumas coisas, porque por causa de críticas que eu recebi lá no passado. Não, você não faz isso, você é muito... Vou falar pra você, você é muito calada, você não fala com ninguém, né? É claro que hoje eu tenho o conhecimento de que é um perfil meu, é o meu perfil, né? Só que eu sei que se eu me comunicasse melhor, se eu me comunicasse com mais facilidade, eu teria aberto muito mais portas, muito mais oportunidades pra mim ao longo da minha vida. E aí Deus, depois de tanto tempo, aí na igreja eu aprendi a falar mais, aprendi a me desenvolver, porque na igreja, a igreja traz muito talento, né? Na igreja, todo mundo tem oportunidade, principalmente na Assembleia, que é onde eu congrego. Todo mundo tem oportunidade. Então você tem a oportunidade ali de se desenvolver naquilo que você precisa. E de encontrar uns talentos, né? Não, lá de louvor, né? Quantas cantoras famosas começaram sua jornada cantando dentro da igreja. Então, Deus foi trabalhando. Aí quando foi em 2019, eu decidi empreender. Aí eu entrei na Mary Kay, como vocês já conhecem, né?
E aí lá na Mary Kay, eu comecei com mais... aprender a falar com mais pessoas, com pessoas desconhecidas. Eu tive, porque eu queria uma vida melhor. E eu vi que naquele negócio eu poderia ter. Então, o que eu comecei a fazer? Me esforçar. Então, hoje, se eu preciso falar, eu falo. Se eu ficar sozinha, pra mim tá tudo bem. Tem gente que naturalmente, se ficar sozinha, tem um treco. Porque tem a necessidade de falar o tempo todo. Eu não. Eu fico em paz aqui. Se eu estiver sozinha em casa, hoje eu ouço bastante louvor, pregação e tudo, mas se naquela hora que eu faço, não, chega, eu preciso de silêncio, eu preciso de um tempinho a sós comigo mesma pra recarregar a minha energia. Mas hoje, se eu chegar no meio de um povo, eu consigo conversar com as pessoas, conversar tranquilamente. Mas isso pra mim antes era muito ruim. E quantas vezes a minha mãe falava isso pra mim lá atrás e eu não dava ouvido? Nem eu me sentia ofendida. Tipo, sei lá o que eu pensava, nem lembro mais o que eu pensava na minha cabeça. Talvez eu nem pensava, porque eu já tava com o ouvido tapado. Tipo, não vou ouvir. Então, eu neguei tudo aquilo. Só que depois eu vi o quanto que eu ia precisar disso pra vida. Pra vida. E aí eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Ao longo da minha jornada. Fui desenvolvendo. Então, hoje eu entendo como é que foi uma ferramenta muito importante para isso. E depois a minha caminhada com a Febracis. Porque aí eu fui entender de mim e entender como falar com as outras pessoas, né? Então, tudo isso é o quê? É o feedback. Quanto que eu poderia ter vivido antes, né? Quanta coisa eu perdi de oportunidade porque eu não dei ouvido ao que minha mãe dizia lá atrás. Então, lembra, se tiver 1% de verdade naquilo que a pessoa está dizendo pra mim e pra você, vamos descer do salto. Tirar o ego, moer o orgulho e dar ouvido ao que a pessoa tá dizendo. Monique, você fala isso porque você não conhece. Te cura. Cura você. Cura você. E depois, eles vão vir também. Eles vão ser curados também. Então, pensa nisso. E aí, qual que é o exercício de hoje? O primeiro é você escrever. Quem é a pessoa que mais te afia, que mais aponta pra você aquilo que você precisa mudar em você? Quem é essa pessoa? E aí depois você vai escrever uma carta de agradecimento. Agradecimento pra ela. Falou, olha, obrigada por você não desistir de mim. Obrigada porque toda vez quando você falou tal coisa, eu pude aprender isso. E se eu tivesse te dado mais ouvido, eu teria aprendido muito mais coisas. Escreve uma carta de gratidão. Porque lembra, como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Então, é nos nossos relacionamentos que um vai afiando o outro, um vai afiando o outro, um vai afiando o outro. Então, você precisa escrever quem é e escrever uma carta agradecendo. Agradecendo isso. Pra você entregar pra essa pessoa. Tem muito poder nos exercícios, acredite. Hoje, o louvor de hoje é mais que uma voz. Eu queria ter mais que uma voz, mas... É esse louvor hoje. E a gente vai fazer a nossa oração pra gente já encerrar, tá bom? Vamos lá. Meu Senhor e Pai, hoje nós te agradecemos pela nossa vida, pela Tua palavra que nos transforma e que nos aproxima de Ti. Pai, obrigado pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia que se renovam na nossa vida todos os dias. Obrigada, Senhor, por nunca teres desistido de mim, apesar dos meus pecados, e ter colocado na nossa vida pessoas que nós descrevemos, nós lembramos há pouco, que nos amam e que contribuem com a verdade para que nós vivamos todos os dias uma vida que te agrada. Amém, em nome de Jesus.
recado importante que eu tava esquecendo já de falar pra vocês. Está aberta a lista de espera para a Conferência Plenitude. A Conferência Plenitude é um dia, são 12 horas de treinamento, dia 22 de março, aqui em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, com a Camila Vieira e mais outras pessoas. Ela não revela antes, só depois que tá cheio, ela revela quem vai estar, porque não é pra você ir e nem eu ir por causa das pessoas que estão lá, mas pelo que nós viveremos lá. Eu participei agora dia 29 de junho de 2024, eu participei da versão online. Não sabemos se vai ter ainda, mas eu vou no presencial. E ontem a Camila falou que ela vai ter uma oferta super especial pra agora na primeira semana de dezembro. Ela vai lançar no Método CIS. Dia 5, 6, 7 e 8, acho, se eu não me engano, de dezembro. Então, vai ser muito bom. Eu já tô avisando, vai ser muito bom. Mas, pra se inscrever, precisa estar na lista de espera, porque o ano agora em 24, acabou muito rápido as vagas. Foi assim, eu não lembro nem se chegou um mês. Foi muito rápido. Então, ela vai abrir primeiro pra quem é mentorada e depois pra quem é da lista de espera. Eu sou da mentoria. Então, pra mim, vai abrir primeiro e depois vai abrir pra quem tá na lista. Então, você precisa entrar na lista pra fazer. Quem tá no meu grupo do devocional já tem no grupo, e eu vou pôr também aqui nos status do Instagram, e vou deixar na descrição do YouTube também o linkzinho pra você clicar lá e fazer a sua inscrição pra lista de espera, pra que você receba primeiro. Assim que ela sair, você já vai receber a notificação e vai conseguir fazer a compra do seu ingresso, tá? Vai ser a arquibancada é R$197. É pra você ir mesmo. E assim, gente, eu digo de mim, da minha experiência. Eu fiz online, pra mim foi extraordinário. Foi um dia que marcou a minha vida, né? Lá tem treinamentos de inteligência emocional, treinamento pro corpo, treinamento pra alma, palavra de Deus, louvor. Olha, é uma bênção, sabe? Pra mim, a Febracis é sensacional, porque eles tratam tudo. Eles falam nos treinam pra ter uma vida verdadeiramente abundante, tanto no corpo, no espírito, no corpo e na alma, tá? No espírito, no corpo e na alma. Então, nesses 3 pilares da nossa vida, né? Espírito, alma e corpo. Então, eu convido você para ir junto comigo para a Conferência Plenitude, né? Você não pode ficar sem. Lembra, para a gente viver a transformação, a gente precisa estar nos lugares certos, tendo a informação certa, com as pessoas certas. E lá, com certeza, a gente vai chegar num outro nível de consciência e transformação da nossa vida, né? Se a gente quer verdadeiramente mudar a nossa vida, a gente precisa estar nesses lugares. Então, você precisa estar lá, junto comigo. E vai ser uma benção, né? Vamos montar a caravana aqui e ir juntas. Eu tenho certeza que vai marcar a sua história, assim como marcou a minha. E eu vou lá porque eu quero um novo nível, eu quero um novo nível de consciência, uma expectativa maior ainda para a transformação que Deus está fazendo na minha vida. Então, Ele também pode fazer na sua, mas você precisa se colocar nesses lugares. Então, ó, vamos para a conferência. E eu vou colocar o link nos lugares que eu falei para que você também esteja junto comigo, tá bom? Um beijo no coração, um abraço de 40 segundos. Deus te abençoe, eu te amo, não esquece. Beijo.